Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo de número 6, no versículo de número 6. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Nós estamos falando sobre o medo, como vencê-lo. Essa é a série de mensagens do nosso mês de setembro. Eu quero que você abra em Mateus, capítulo 6, versículo 6. A palavra de Deus diz assim, palavras de Jesus. Algumas Bíblias vão estar escritas de vermelho. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então o seu pai, que observa em segredo, o recompensará. Mas quando vocês orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então o seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Daniel, capítulo 6, versículo de número 10. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, capítulo de número 6, versículo de número 10. É um dos últimos livros do seu Antigo Testamento. Daniel, capítulo 6, versículo de número 10. Preste atenção nesse versículo, porque esses dois versículos são a chave dessa noite, em nome de Jesus. Diz aí assim, Daniel capítulo 6, versículo 10. E quando Daniel soube que tinha assinado uma lei, foi para casa. E como de costume, ajoelhou-se no seu quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. E este orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. E quando Daniel soube que tinha sido assinada a lei, ele foi para casa e, como de costume, ajoelhou-se no seu quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. E este orava 3 vezes por dia e dava graças ao seu Deus. Amém? Nós vemos Jesus nos ensinando que quando nós formos orar, nós precisamos fazer o quê? Entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Deus em segredo, e o nosso Deus que vem em segredo nos recompensará. Nós vemos aqui Daniel entrando dentro do seu quarto, fechando a porta, ajoelhando-se diante de Deus com as suas janelas abertas para o lado do quê? De Jerusalém, porque é o que representava para ele. Estava orando para o lado de Jerusalém, ele acreditava que ele estava buscando o Deus Todo-Poderoso. Mas o que eu quero dizer para você aqui nessa noite? Daniel estava vivendo uma situação de grande pavor, de grande terror, porque era isso que era para acontecer no coração de Daniel naqueles dias. Porque havia sido assinada uma lei que quem buscasse outro Deus seria lançado na cova dos leões. E Daniel, ao invés de deixar o medo aprisioná-lo, ele faz o quê? Ele, como de costume, não era uma coisa que ele fez porque, ele ficou desesperado, não. A Bíblia diz que era de costume, era o costume de Daniel ir para o seu quarto e orar a Deus 3 vezes ao dia. E assim ele continuou. E Jesus nos ensina, entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o teu Deus. Uma das coisas interessantes, Jesus não manda fechar a janela, Jesus manda fechar a porta. Porque era costume dos judeus estar com as janelas abertas para o lado de Jerusalém. Era costume. Todas as pessoas que faziam as suas casas, elas faziam seus quartos sempre virado para o lado de Jerusalém, para que elas orassem, entendendo que lá estava a bênção do Senhor para a vida deles. Jerusalém representava a igreja para eles naqueles dias, tanto que eles iam a Jerusalém uma vez por ano, todos os anos, para celebrar ao Senhor, para entregar os seus dízimos do ano inteiro, para entregar suas ofertas, para estar diante do sacerdote. Era um hábito dos judeus daquela época. Mas uma coisa interessante, o diabo ele copia todas as coisas que Deus faz. Uma faca ela serve para você cortar o pão, para você cortar a carne, mas uma faca também serve para tirar a vida de alguém.
Então ela foi feita para o bem. Mas o diabo tenta usá-la para quê? Para o mal. O teu carro te leva para a escola, te leva para a igreja, te leva para casa, te leva para o mercado. Mas o teu carro também pode tirar a vida de alguém. Correto? Sim ou não? Pode tirar a vida de alguém também. Mas ele foi feito para o quê? Para o bem ou para o mal? Para o bem. A tua televisão, o teu celular, a tua internet, ela pode ser usada para várias coisas benéficas para a sua vida. Para você ver uma receita de um bolo, para você ler um versículo da Bíblia, para você ouvir uma mensagem cristã, para você trazer algo de Deus para dentro da sua vida, como também pode ser usada para o mal. Para trazer coisas que trazem morte para dentro da nossa vida. Então, sempre vai existir os dois lados da moeda. O diabo, quando ele aterroriza a vida de uma pessoa, e ele consegue levar essa pessoa a uma depressão profunda, uma das primeiras coisas que a pessoa faz é o quê? Entrar dentro da onde? Do quarto. E faz o quê? Fechar as suas janelas. E ficar no quê? No escuro. E ali ela entra o quê? Em uma profunda angústia, em um profundo medo, numa situação que ela não consegue se desvencilhar, que ela não consegue sair. E isso causa desespero cada vez mais. Da mesma forma que se você entra no teu quarto, se eu entro no meu quarto, se nós fechamos as nossas portas e nós nos dobramos diante de Deus e adoramos a Deus, isso vai trazer sobre a nossa vida algo benéfico de uma maneira surreal. Da mesma forma, se você fecha a porta do teu quarto, fecha a janela, deixa tudo escuro e se tranca numa depressão, cada vez aquilo vai ser pior. Então tem os dois lados da moeda. Pode ser bom, como também pode ser ruim. Pode ser bom e pode ser ruim. O diabo sempre vai nos puxar para onde? Para o lado ruim. Deus sempre vai nos incentivar a ir para o lado bom. Então, se eu quero vencer o meu medo, eu não posso cultivar o quê? O medo. Porque se eu cultivar o medo ele vai crescer. E ele vai tomar uma proporção que eu não vou conseguir dominá-lo mais. Se Daniel tivesse colocado dentro do seu coração um medo naquele dia, e ao invés dele ir para o seu quarto falar com Deus, ele tivesse entrado dentro do seu quarto, fechado a sua janela, entrado debaixo da sua coberta, e ali começasse a desesperar diante de Deus e dizer: Deus, o porquê disso, Deus, o porquê daquilo, se sentindo a pior pessoa do mundo, ele teria saído com a vitória? Não. Mas o Daniel, ele não deixou o medo sugar a sua energia, sugar a sua paz, sugar a sua vontade de viver, sugar a sua vontade de estar na presença de Deus. Então Daniel fez o quê? Daniel, ele foi para Deus e foi falar com o Senhor. E Jesus nos ensina: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, fala com Deus, Deus em secreto, e o teu Deus que vem em secreto lhe recompensará. Ou seja, o teu Deus vai lhe dar a resposta que você precisa, porque clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. Então, se eu ficar desesperado, eu vou fazer o desespero crescer. Mas se eu começar a buscar ao Senhor de todo o meu coração, eu vou fazer Deus crescer dentro de mim. Eu vou fazer a minha fé crescer, ser diferente. Queridos, quando Jesus compara a nossa fé como um grão de mostarda, tem algumas coisas interessantes dentro desse grão. O grão de mostarda é o único grão que não dá para fazer mutação genética. É o único grão que ele continua sendo mostarda. Os outros eles conseguem fazer mutação. Tanto que vocês compram agora, nós compramos, perdão, é um monte de produto e lá vai ter um Tzinho com um triângulo. Não sei se vocês já perceberam isso daí. Presta atenção nos produtos que vocês compram. Tem um Tzinho amarelo, um Tzinho preto com um triângulo amarelo. Quem já prestou atenção nisso? Isso quer dizer que é um produto transgênico. O triângulo a gente sabe que significa atenção. Então já estão deixando bem claro, tem atenção porque vocês não estão comendo um produto natural. Ele é transgênico, ele foi mutacionado, foi melhorado ali e ninguém sabe o que vai ser disso lá na frente, mas foi. Beleza. Mas o grão de mostarda não tem jeito. E quando nós falamos de um grão de mostarda, nós falamos de uma semente bem pequenininha. Porém, essa semente bem pequenininha, depois vocês colocam lá no Google para vocês verem um pé de mostarda. Não é uma arvorezinha.
é uma grande árvore. É um negócio fora do comum. É uma grande árvore. Ela dá uma copa linda, grande, como se fosse uma mangueira, bem grande. Para nós termos uma ideia, porque aqui nós não temos o hábito de ver pé de mostarda, mas nós temos o hábito de ver pé de manga. Um negócio grande, bonito. Então Jesus está querendo dizer assim, olha, se vocês tiverem a fé do tamanho do grão de mostarda, vocês vão ficar grandes, vocês vão ficar bonitos. Vocês vão viver o sobrenatural na vida de vocês. Então o que é que vocês têm cultivado? Vocês têm cultivado o medo, o desespero, a angústia, a depressão? Ou vocês têm cultivado Deus dentro do teu coração? Buscado ao Senhor de todo o teu coração e confiado nele com toda a tua alma, com toda a tua força? O que é que temos feito? Ele diz, entra no teu quarto, busca o teu Deus em secreto, e o teu Deus que vem em secreto vai te responder. Busca o teu Deus de todo o teu coração. Daniel, ele busca ao Senhor de todo o seu coração. Versículo 11 de Daniel capítulo 6. Versículo 11, Daniel 6, diz assim: os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo a Deus. Eles o encontraram orando e pedindo a Deus. Detalhe, o quarto de Daniel era no andar de cima. Se eles encontraram Daniel orando, é porque eles estavam ouvindo a oração que saía da boca de Daniel. Daniel poderia estar fazendo aquela oração de chama-gato. Não, Daniel estava lá, Senhor meu Deus e meu Pai, o Senhor tem visto a grande batalha que eu estou enfrentando. As pessoas disseram que se buscar ao Senhor, será lançado na cova dos leões, mas eis-me aqui. Eu não vou negar a minha fé e não vou negar quem eu sou. Eu não estou aqui por um acaso, eu estou aqui porque o Senhor me colocou e o Senhor tem um propósito na minha vida. E esse propósito, ó Deus, vai ser concluído na minha vida aqui na Babilônia, e eles vão saber que existe Deus dentro da minha vida. Então eu estou chamando a atenção do Senhor, porque eu estou aqui, e eu estou, Deus, não é porque eu estou com medo, mas é o meu costume orar ao Senhor todos os dias, 3 vezes ao dia. Era costume de Daniel, era hábito, e oração é hábito. Nós temos tempo para N coisas, mas nós precisamos criar tempo para orar, para falar com Deus, para dialogar com o nosso Pai, para trocar ideia com Ele, contar para Ele. Deus não está interessado em você falar a palavra difícil, Deus está interessado na sinceridade do teu coração. Mas a gente precisa ter esse tempo com Deus. Talvez a gente diga assim, nossa, mas eu não tenho esse tempo. Daniel era um estadista. Daniel era grande na Babilônia. Daniel tinha N coisas para fazer, mas ele tirava todos os dias, 3 vezes ao dia, o seu tempo para falar com Deus. Todos os dias. Os judeus param para falar com Deus. Os muçulmanos param para falar com Deus todos os dias. Toca a sirene, todo mundo para o que está fazendo para fazer a sua oração a Deus. E os cristãos não. Os cristãos, eles reclamam de Deus, mas não param para falar com Deus. Porque quando você para falar, você também vai ouvir. Porque não tem como eu falar com Deus e não querer ouvir o que Deus tem para falar para mim. E na maioria das vezes os cristãos não querem falar com Deus porque já não querem ouvir o que Deus tem para falar para eles. Ou se não, dizem assim, olha, Deus falou isso e isso comigo, e Deus não falou, porque Deus não vai falar contra a sua palavra. O que Deus vai falar tem que estar embasado na palavra dele. Porque ele não volta atrás da sua palavra. Então ele não vai mudar a palavra. Ele vai falar de acordo com a sua palavra. De acordo com a sua palavra. Mas nós temos que ter esse hábito. Então, se eu quero vencer o medo, eu preciso aprender a ter essa comunhão com Deus. E eu preciso gerar isso dentro da minha vida todos os dias. Sabe, precisa ter paz dentro do seu quarto para você buscar a Deus de todo o teu coração. Chamar a atenção de Deus para dentro da tua vida. Não ter medo. Não temer o dia mau, porque o dia mau sim, ele existe. O dia mau, ele sempre existiu. E ele vai continuar existindo enquanto estivermos nessa terra.
Mas Deus Todo-Poderoso também sempre existiu e Ele existe, Ele está aqui. E Ele ouve as minhas e as suas orações. Muitas vezes nós temos depositado a nossa confiança nos homens, naquilo que está diante dos nossos olhos, e nós precisamos depositar a nossa confiança em Deus. Se Daniel tivesse depositado a sua confiança nos homens, na amizade que ele tinha com o rei Dário, ele teria sido comido pelos leões. Mas ele foi depositar sua confiança em quem? Em Deus. Você vence o medo encarando o medo. Olhando para o medo e dizendo: medo, você vai sair da minha vida em nome de Jesus. Eu não pertenço a você. Eu não sou teu. Você vai cair fora da minha vida porque eu sou de Deus. Eu pertenço a Deus. Eu me coloco diante de Deus. Versículo de número 12. Daniel capítulo 6. Então foram diretamente ao rei e o lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenado que qualquer um que orasse a alguém divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. Essa decisão está em vigor. É uma lei oficial dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Ou seja, o rei tinha o poder para assinar a lei, porém o rei não tinha poder para revogá-la. Então disseram ao rei: aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não deu importância ao rei e nem à sua lei. Pelo contrário, continua orando ao seu Deus 3 vezes por dia. A Bíblia não diz. Mas para eles saberem que Daniel orava 3 vezes no dia, eles ficaram lá o dia todo observando Daniel. Talvez eles não o entregaram no primeiro dia nem no segundo, mas ficaram observando Daniel. Talvez eles cutucaram Daniel e disseram assim: olha, Daniel, para de orar a Deus e nós não vamos contar. Talvez fizeram como o diabo fez com Jesus. Para que você vai morrer na cruz? Se você se dobrar e se prostrar diante de mim, eu vou te dar tudo isso. Mas Daniel sabia quem ele era. E a Bíblia diz, versículo de número 14. Quando o rei ouviu isso, ele ficou muito angustiado. Ele procurou uma forma de salvar Daniel, porque Daniel era seu amigo. Passou o resto do dia pensando num modo de poder livrá-lo dessa situação. Mas à noite, os homens foram junto ao rei e disseram: rei, o Senhor sabe que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto que o rei assine pode ser revogado. Então o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. E o rei disse: olha só que lindo, que o seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. O ímpio, que gostava de Daniel, reconhece que Daniel servia Deus fielmente. Ele reconhecia Deus na vida de Daniel. Ele sabia dos 3 anos que Daniel tinha passado em jejum, comendo verduras e legumes e bebendo apenas água junto com seus amigos. Ele sabia disso. Ele sabia que Daniel não tinha se corrompido. Pelo contrário, ele o via servindo Deus fielmente. E o diabo precisa olhar para mim e para você e precisa dizer assim: esse daí serve Deus fielmente. Essa daí serve Deus fielmente. Eles realmente se entregam totalmente nas mãos de Deus. Confiam em Deus de todo o seu coração. Mas aqui ele não falou algo com arrogância ou com prepotência, mas ele falou algo que queimava dentro do seu coração. Que o seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Porque era esse o desejo do seu coração.
Ele conhecia as palavras que Daniel lhe falava, ele conhecia as coisas que ele via na vida de Daniel, mas ele nunca tinha presenciado o poder de Deus de uma forma tão intensa como Daniel. E a Bíblia diz assim, versículo de número 17. Então trouxeram uma pedra e colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou essa pedra com o seu anel e com os anéis dos seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou ao seu palácio e passou a noite em jejum, não quis os seus divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. O rei ímpio seguiu agora, ele lembrou daquilo que seu amigo Daniel havia lhe dito sobre jejum, e a Bíblia diz que ele passa a noite inteira sobre jejum. E acredito eu que ali ele rasgou seu coração diante de Deus, ele chorou e ele disse, olha, Deus de Daniel, você me perdoa porque Daniel é meu amigo, mas eu não observei o detalhe na hora de assinar aquela bendita daquela lei, e eu não pude revogá-la mesmo sendo rei, e o Senhor sabe disso, mas o meu amigo Daniel está lá, e eu não quero ver meu amigo Daniel morto. E ele não tinha por que se divertir, não tinha por que sorrir naquela noite. E a Bíblia diz que ele não dormiu a noite inteira, ele ficou a noite inteira angustiado, porque, ele sabia as coisas que aconteciam com Daniel, mas ele nunca tinha vivido isso na sua vida de forma real. A Bíblia diz assim, de manhã bem cedo, ele levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Ele correu para a cova dos leões. A semana passada eu vi um vídeo de um casal discutindo numa savana, eles estavam passando de carro lá, um monte de gente passando de carro nessa savana para ver os leões lá na África e tal. E os dois começaram a brigar dentro do carro e a bendita da mulher saiu para fora do carro brava com o cara. Quando ela saiu para fora, do nada, o leão veio e não pensou duas vezes. Grudou e carregou. A sorte dela é que tinha guardas lá junto lá e os caras conseguiram neutralizar o leão. Mas que ela deve ter ficado com umas mordidas, ela deve. E aqueles leões lá estão alimentados. Diferente dos leões da cova dos leões. Porque esses leões que existiam lá na Babilônia, que estavam dentro dessa cova, que era um buraco, era para as penas de morte. Que era algo costumeiro que existia naqueles dias. Crimes hediondos, não tinha-se cadeia. Se levava para a cova dos leões. Então isso já servia o quê? De exemplo para as pessoas. Olha, se você fizer algo errado, você vai para lá. Então presta bem atenção para você não ir para lá. Da mesma forma, quando Jesus foi para a cruz não era para Jesus. Da mesma forma que a cova dos leões não era para Daniel. Mas a cruz era para os bandidos que estavam lá, que eles lá estavam devendo. Aqueles lá sabiam o que tinham feito. Eram homicidas que estavam lá do lado de Jesus. Um pediu perdão, Jesus o resgatou, porém não o tirou da cruz. Mas disse para ele, hoje mesmo você vai estar comigo na onde? No paraíso. Mas havia uma lei séria. Daniel não era para estar lá dentro. De manhã bem cedo, ele levantou-se, versículo 19, e foi apressadamente à cova dos leões. E quando ele chegou lá, ele gritou angustiado. Sinceramente, o que estava fortalecendo aquele homem era tudo que Daniel havia lhe falado e o jejum que ele fez aquela noite toda. Mas ele gritou angustiado. Porque cair na cova de leões é pula dentro de uma casa que tem 2 pitbull para você ver o rolo que vira. Pula. Ou 2 Rottweiler para ver se sai de lá vivo. E a Bíblia diz que ele grita angustiado. E ele diz assim, Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem você serve tão fielmente, pode livrá-lo dos leões? E Daniel responde, que o rei viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizeram mal, porque fui considerado inocente aos olhos de Deus. E também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. E o rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova dos leões.
e não havia sequer um arranhão nele, porque ele havia confiado em Deus. Olha como que isso é lindo, como isso é lindo. Ele havia confiado em Deus. Ao invés de deixar o medo dominá-lo, ele dominou o seu medo. E como ele dominou o seu medo? Através da oração e da constância de jejum que Daniel já vivia. Daniel foi um grande observador de jejum. Isso era uma prática natural na vida de Daniel. E a Bíblia diz que aqueles que o acusaram foram jogados na cova dos leões, e antes mesmo de caírem lá dentro, os leões já estavam abocanhando, destruindo, despedaçando. E Daniel cresceu na Babilônia. Deus o exaltou na Babilônia, Deus o colocou lá em cima, porque ele não deixou o medo apoderar dele, mas ele se apoderou do medo, e ele colocou o medo no seu lugar. E o lugar do medo é debaixo dos seus pés. Porque a Bíblia diz que em breve o Deus de paz esmagará o diabo debaixo dos seus pés. Então nós não podemos deixar o medo apoderar de nós. Muitas vezes você não abre aquela empresa porque o medo te aprisiona. Muitas vezes nós não compramos aquela casa porque o medo nos aprisiona. Muitas vezes nós não nos desenvolvemos no reino de Deus porque o medo nos aprisiona, porque alguém disse que nós não somos capazes. Sabe quem que não é capaz, meu irmão? Satanás. Sabe por que eu digo para você que Satanás não é capaz? Satanás estava no céu, andava com Deus, estava junto de Deus. Quis ser igual a Deus e não tinha capacidade para isso e foi lançado para o inferno. Ele não é capaz. E ele não é capaz de se salvar, porque ele não será salvo. Não há salvação para ele. Mas você é capaz de se salvar. Eu sou capaz de me salvar, porque o poder da decisão está em nós. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, quando nós abrimos mão desse mundo para vivermos em Cristo, nós estamos dizendo assim: eu sou capaz. Você pode. Você pode dobrar teus joelhos. Você pode falar com teu Deus. Você pode olhar para o medo e dizer: medo, cai fora da minha vida em nome de Jesus. Você pode olhar para o medo e dizer assim: medo, eu não pertenço para você. Eu pertenço ao Deus Todo-Poderoso. Pode olhar para a crise que está lá fora e dizer assim: crise, fica aí, porque o meu Deus não está em crise e eu confio no Todo-Poderoso. Às vezes temos medo de falar com as pessoas. Temos medo de chegar diante das pessoas. Não tem que ter medo. Tem medo de chegar diante de Deus. Não tem que ter medo, porque Ele é teu Pai. E o filho não pode ter medo de falar com o seu pai. O filho tem que ter prazer de falar com o seu pai. Não pode haver esse medo. Isso não é bom. Porque aí ele deixa de falar com o pai para falar com os amigos. E os amigos muitas vezes levam para o lugar errado. Então, o medo tem que estar debaixo dos nossos pés. Então eu vou orar. Eu vou chamar o Deus dos céus. E eu vou mandar o medo embora da minha vida. E vai lembrar sempre: o diabo quer levar as pessoas para a depressão, mas Deus quer levar as pessoas para a oração. Abre a janela do teu quarto, olha para o céu e acredite. A chuva de Deus está vindo sobre a sua vida. A unção de Deus está vindo sobre você. Deus disse para Abraão: olha para os céus, conte as estrelas. Abraão disse: não posso contar, a tua geração será muito mais numerosa do que todas as estrelas que há nos céus. Olhe para os céus. Acredite. Confie no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus. Quantas situações têm te aprisionado? Quantas situações
tem travado, bloqueado a sua vida? Moisés teve medo, fugiu. Davi teve coragem, enfrentou Golias. Enfrentou Golias. E saiu de lá vencedor. Casado com a filha do rei, tendo legalidade para a unção que havia sido colocada sobre a sua vida. Então não deixe o medo aprisionar os teus sonhos. Porque o medo muitas vezes tem pegado os nossos sonhos e tem colocado numa caixinha e tem enterrado eles. A Bíblia diz assim: tudo aquilo que tiver a mão para fazer, faz com todas as suas forças. Faz enquanto você está vivo. Porque para a sepultura, aonde você e eu, aonde nós vamos, lá não há projetos e lá não há sonhos. E a vida passa e ela passa muito rápido. E muitas vezes nós temos deixado o medo bloquear a nossa existência na face da terra. Então vamos mandar embora tudo aquilo que obstrui a glória de Deus sobre a nossa vida. De vir sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Que nessa noite de ceia nós venhamos refletir nisso. Jesus, no último dia, na última noite, antes de ser levado à crucificação, ele olhou para os seus discípulos e disse: está aqui o meu corpo, que é entregue por vós. Está aqui o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, ele pegou o cálice em suas mãos e disse: está aqui o cálice do meu sangue, o sangue da nova aliança. Fazei isso todas as vezes que vocês beberdes em memória de mim. Jesus anunciou a sua morte para os seus discípulos. E Jesus estava com medo da morte? Não, de maneira alguma. Mas Pedro disse: não. Jesus disse: sim. Para trás de mim, Satanás. Sabe por que Pedro foi usado pelo diabo para falar não para Jesus? Porque quem estava com medo de Jesus na cruz era Satanás. Porque até então ele tinha as chaves da morte e do inferno. Mas lá em Apocalipse, Jesus diz para João: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu estava morto, mas estou vivo. E eu tenho agora nas minhas mãos as chaves da morte e do inferno. Ou seja, eu tenho o poder. Ele é poderoso. Ele pode todas as coisas na nossa vida. Então não tenha medo. Não deixe o medo trancar os seus sonhos, paralisar a sua fé, tirar a tua esperança e o teu desejo de vencer. Sabe quando nós cantamos aqui? Mais que vencedor eu sou. Então eu sou mais que vencedor. Declare e acredite. Eu sou mais do que vencedor. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: sabe quem você é? Fala para ela: você é mais do que vencedora. Você está entendendo? Amém ou não amém? Em nome de Jesus. E eu quero que você coloque-se em pé no seu lugar. Em nome de Jesus. E eu quero que você feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Ele te atrai. Ele traz a presença dele para dentro da tua vida.
Ele quer te fazer vencer. Ele quer te fazer mais do que vencedor. O que tem bloqueado a sua fé? O que tem bloqueado a sua esperança? O seu desejo de vencer? O que tem feito você chorar, meu irmão? O que tem deixado você triste por aí, angustiado, com medo? Ele vai romper na tua vida em nome de Jesus. Vai romper na tua vida em nome de Jesus. Ele pode romper na tua vida em nome de Jesus. Abra o seu coração nessa noite. Abra o seu coração. Abra o seu coração, Deus dos céus. Seja atraído pela presença de Deus.